dos seus pais aquela frase: "Nossa, quando eu ficar velho, você vai cuidar de mim"? Eu tenho certeza que sim, todo mundo já ouviu essa frase. Mas será que os seus pais merecem receber esse tratamento? Será que os seus pais merecem receber esse cuidado? Por que que quando a gente nasce, a sociedade automaticamente nos coloca essa dívida eterna com os nossos pais? O fato de você estar aqui hoje não foi uma escolha sua, mas dos seus pais. Mesmo que essa escolha seja acidental, não planejada, também não é uma escolha sua. Você não pediu para nascer. Os anos passam e eles colocam você em uma grande responsabilidade de cuidar deles na velhice, pagar as contas, resolver tudo por eles. E se a sua relação com os seus pais for boa, eu já quero adiantar isso aqui no vídeo, se você sente que você quer fazer isso, não tem problema nenhum. O problema começa, no entanto, quando você tem uma família desestruturada, pais tóxicos e abusivos, que não te trataram com amor e carinho, não acreditaram nos seus sonhos, mas querem o fruto de todas as suas conquistas. Você não deve nada para os seus pais, você não tem uma dívida eterna com eles e não é obrigado a nada. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será o seu futuro, mais simples será o seu futuro. Vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu sempre comento aqui no canal que você pode se surpreender com o que você encontra no mundo se você experimenta colocar a sua cabeça para fora da sua bolha. Com frequência eu vejo relatos de pessoas dizendo o quanto tem pais que desejam serem tratados como reis e rainhas, mas ao longo de toda a vida daquela pessoa, os pais sempre foram os grandes algozes e vilões da história. Aqui no Brasil, e eu acredito que em outros locais do mundo também, né? Se você tem uma família problemática, você diz que você quer se afastar dela e que você deseja ter o seu próprio espaço, você é visto como uma pessoa ingrata, que não dá valor para nada, que não tá nem aí para ninguém. Mesmo que esses filhos ou filhas são os malvados da história, será que a gente não coloca os nossos pais nesse lugar de santidade, de pessoas intocáveis, quando na verdade deveríamos pensar neles como seres humanos que cometem erros? Ah, mas você tem que honrar pai e mãe. Essa é uma frase muito comum aqui no Brasil, né? Eu já escutei em alguns momentos já. Mas será mesmo? Eles merecem esse tipo de tratamento? Por trás do título de pai e mãe existem duas pessoas que têm traumas, medos, preconceitos, e até esse ponto é perfeitamente normal, né? Todo mundo tem as suas próprias questões. Mas o problema começa quando esses pais estendem aos seus filhos aquilo que aflige a eles, de forma a limitar a liberdade alheia. Parece complexo? Nem tanto. Existem diversos tipos de pais tóxicos e nós, enquanto filhos, reagimos de maneiras diferentes a eles. Talvez você tenha nascido em um lugar onde seus pais te deram todas as condições de se desenvolver e crescer profissionalmente. Então, eles vão cobrar isso de você até a exaustão. Eles vão te cobrar de ter um bom salário, uma boa casa, um bom carro. E se você, em meio a essa pressão toda, não atender às expectativas dessas pessoas, eles vão te olhar como se você tivesse falhado com eles e com todas as condições que eles te deram. Isso, é claro, cria um ambiente onde você suprime todos os seus sentimentos para agradar o outro, molda a sua personalidade para atender ao que os outros te pedem. Mas quando você sai 1 centímetro daquela linha invisível que eles traçaram para você, você é massacrado por eles e se sente um grande incompetente. Você já se sentiu assim? Tenho certeza que pelo menos alguém que está me vendo aqui já deve ter se sentido assim. Se de repente você decidir se tornar um artista ao invés de um médico, por exemplo, eles vão se sentir pessoalmente atacados. Ah, você não faz nada direito, eu paguei escola particular para você a vida inteira, você não aproveitou as oportunidades, ainda bem que tem a sua irmã porque você não vale nada. Eles apontam o dedo na sua cara e dizem que você é um erro, o amor aqui se confunde com um controle emocional. E quando você cresce, você se sente culpado por se afastar deles. Nas suas relações com outras pessoas, você desenvolve um grande medo de decepcionar o outro. Não coloca limites nas suas amizades, por exemplo, e vive preso àquele papel de bom filho ou de boa filha. Sabe aquela pessoa que é sempre passiva, que abaixa a cabeça para tudo e não questiona? Pois é o bom filho e a boa filha.
Carl Jung, psicólogo suíço e pai da psicologia analítica, fala sobre o processo de individuação. É quando o amadurecimento psicológico exige separar-se simbolicamente dos seus pais. Você deixa de ser uma extensão da sua família, de projetar expectativas familiares e de ser um personagem dentro do sistema familiar para finalmente se tornar um indivíduo. Mas é claro que ao fazer isso, você vai enfrentar grande resistência familiar. Talvez você seja a pessoa que rompeu com os valores da sua família, escolheu uma carreira diferente daquela que os seus pais projetaram para você, ou você busca não repetir os mesmos padrões, mas quebrar o ciclo. E cria uma distância emocional com eles, não dá brecha para a relação, porque dessa forma você consegue viver um pouco melhor. No entanto, nada disso acontece de uma maneira simples. Às vezes você pode se sentir culpado de romper com a sua família. Afinal de contas, eles te criaram, te deram um teto, te deram roupas quentinhas. Já o Sigmund Freud, o pai da psiquiatria, dizia que a culpa é um dos grandes motores da civilização. Mas é no ambiente familiar que nós aprendemos questões que levamos para a vida toda, como, por exemplo, quem é a autoridade dentro da sua casa, quais são as suas obrigações, o que é uma punição emocional e como atingir a aprovação do outro. Pode ser que seu pai seja um cara autoritário que exige muito de você, mais do que você consegue dar conta. Talvez ele esteja frustrado porque não conseguiu realizar os próprios sonhos e agora ele quer que você realize os sonhos dele a qualquer custo. Ou pode ser também que ele é um cara bem-sucedido, que conseguiu tudo o que queria na vida, com grande disciplina, com mãos de ferro, como dizem os antigos, e você, na verdade, é outra pessoa, alguém completamente diferente dele. Mas, aos olhos dele, você é uma pessoa fraca se você não consegue atingir as coisas da mesma maneira que ele. Não falando apenas dos pais aqui, mas você também pode ser uma mãe super protetora que fica o dia inteiro em cima do filho, ligando para ele, perguntando onde ele está, com quem está, que horas volta, se tá com fome, se tá com frio. Sua mãe resolve tudo para você. Ela lava suas roupas, passa suas camisas, esquenta sua comida e te entrega no prato. Talvez com as meninas ela seja mais dura ainda e exige que elas aprendam a cozinhar, lavar, passar, porque na cabeça dela isso é o que as mulheres deveriam fazer. Isso cria um filho mimado que acha que é o centro do mundo e que quando casar vai querer uma esposa que se comporta exatamente igual a mãe e vai tratá-la como uma empregada. Já com as meninas, essa mãe cria uma filha que está constantemente cansada, esgotada e buscando a aprovação alheia. Com essa super proteção, ela também pode criar filhos, meninos e meninas, totalmente inseguros, que não sabem tomar decisões sozinhos, que travam diante de uma dificuldade e que voltam para casa com o rabo entre as pernas, lamentando que não conseguiram realizar os seus sonhos. Para depois ouvir aquela frase dolorida, né? Eu avisei que não ia dar certo, você não consegue. Isso se intensifica também quando você sente que é alguém que tem características que não serão aceitas pelos seus pais, mas você esconde elas por medo da rejeição. O pediatra inglês Donald Winnicott fala sobre o falso self, que é quando a criança precisa corresponder às expectativas emocionais dos pais para ser aceita. Então ela cria uma personalidade adaptada, buscando evitar conflito, manter o vínculo e continuar agradando ali o seu pai ou sua mãe. Talvez já na adolescência você sabia que você é gay, que você é lésbica, bissexual ou demais letras ali da sigla LGBTQIAPN+. Mas você escondeu isso porque, de repente, seus pais são evangélicos, conservadores, você mora numa cidade pequena, onde esse jeito de ser será visto como um erro, um desvio de caráter. E se você não tiver condições de deixar essa casa, sair dessa cidade, você provavelmente continuará no armário, sendo oprimido silenciosamente apenas por ser quem você é. Já o Jean-Paul Sartre defendia que, mesmo condicionados pela nossa história, nós continuamos responsáveis pela nossa própria vida. Interessante esse ponto, né? Interessante e muito pesado, né? E eu sei que eu dei uma volta muito grande para falar aqui que você não deve nada para os seus pais, mas eu fiz esse caminho porque existem diversas dinâmicas familiares e cada uma à sua maneira. Pode ser que você seja filho de uma mãe narcisista ou de um pai alcoólatra que nunca te deu atenção. E a grande questão aqui, quando chega o final do dia, é: você deve alguma coisa para essas pessoas?
Eu acredito que não. Você não deve nada aos seus pais, mesmo eles sendo bons pais. Nós não nascemos com uma dívida eterna, um boleto invisível dizendo que temos que ser leais aos nossos pais para sempre. É claro que se os seus pais são bons pais, é de bom tom que você os respeite. Agora, isso não quer dizer que você tem que pegar a vida deles para si e tornar ela uma parte da sua própria vida. Os seus pais tiveram a vida toda para se preparar para a velhice. Não é o seu dever lidar com isso, você lida se você quiser. E isso fica ainda pior quando você sabe que os seus pais tiveram a vida toda para se preparar, que tiveram todas as oportunidades do mundo para se organizar, organizar a própria vida, mas escolheram viver no presente, ignorando o futuro. Tenho certeza que você conhece pais assim. Talvez seus pais gastem mais do que ganham e esperam que você pague as contas deles um dia. E vocês percebem como isso é absurdo? Eles foram tóxicos com você a vida toda e agora na velhice eles querem os frutos do seu trabalho. E por que você deveria aceitar isso? Como eu já comentei aqui no canal, eu vim de uma família muito amorosa, apesar de eu estar falando aqui sobre pais tóxicos, eu vim de uma família muito amorosa. E essa família, ela é composta majoritariamente por mulheres, mulheres que me ensinaram que o amor não é uma moeda de troca. Se eu ligo para minha mãe e falo para ela que eu tenho um problema, ela vai me ajudar sem esperar nada em troca. Às vezes, não vai ser uma ajuda financeira, né? Como eu falei, minha família não é rica, mas ela vai me ouvir, ela vai me acolher, vai me dar um conselho, uma palavra boa e dizer até que vai orar por mim para aquela fase ruim da minha vida passar logo. E ela vai fazer isso porque ela me ama, não vai chegar a semana que vem me cobrando de um conselho que ela me deu, de uma coisa que ela fez por mim, jogando na minha cara o que ela fez, porque o amor dela é incondicional. Você ama porque você ama a outra pessoa. Você cuida porque você quer cuidar da outra pessoa. E quando você recebe esse tipo de acolhimento, você fica mais forte, mais preparado diante de uma dificuldade. Eu nunca fui cobrada da minha mãe e nem do restante da minha família, da minha avó, das minhas tias, para cuidar delas na velhice. No entanto, eu sinto que se eu puder fazer isso, ajudar minha família, devolver um pouco do investimento que eles fizeram em mim, eu vou fazer. A minha mãe, por exemplo, é dona de casa, né, e tem pouca escolaridade. Se a minha família não ajudar ela, e se eu não ajudar ela, provavelmente ela vai chegar ao final da vida apenas com uma pequena aposentadoria. O que a gente sabe que isso não é suficiente. E percebam que a minha mãe nunca pediu nada em troca além do amor de filha, do respeito e da lealdade familiar. Nunca me pediu nada, nem ao menos uma bala. No entanto, eu quero ajudá-la quando ela precisar. E tudo bem. Agora, se você tem pais tóxicos que não te aceitam, te colocam para baixo e te fazem sentir como um completo incompetente, não tem nada de errado em você querer romper com eles ou impor limites. Claro, vai doer muito, mas é mais doloroso ainda viver sob a sombra deles, em uma busca eterna de atender expectativas inalcançáveis. E se você tem essa dinâmica familiar, eu espero muito que você tome uma atitude e comece a impor limites, ou se você achar que é o caso de romper com essa família, cara, investiga dentro de você se é isso mesmo e faça isso. Se você achar que é possível fazer isso, que você deve fazer isso, consulta o seu coração. Veja se é pior viver com essa família ou sem essa família. Porque se você não fazer isso, se você não fizer isso, isso vai afetar a forma como você vê as coisas, como você se comporta, como as pessoas te enxergam, como você olha para o mundo. Porque é dentro da nossa casa, com as nossas famílias, que nós aprendemos a nos colocar na sociedade. E se isso não for muito bem estruturado, será muito difícil encarar a vida lá fora. Bom, falei bastante aqui sobre família, né? Esse é um tema que eu gosto bastante também. E eu quero ouvir de vocês nos comentários. Você acha que tem que cuidar dos seus pais dessa maneira? Você acredita que você tem uma dívida com eles? Você está em uma família tóxica e impossível de agradar? Você deseja quebrar esse círculo? Vamos conversar nos comentários. Eu quero muito ouvir de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.